De oração. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e dentro ainda desse principal tema que é sobre a nossa decisão, a nossa escolha. Qual decisão nós temos tomado na nossa vida diária? Do lado de quem nós estamos no grande conflito? Queridos, antes de abrir a palavra com você, eu convido você para assim como está, curvar a sua fronte para que possamos juntos orar. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, Deus de amor, Deus santo e exaltado, nós temos a completa convicção de que o Senhor está em nosso meio. Deus querido, se o Senhor pelo teu poder nos trouxe até aqui, que possamos permanecer aqui em tua presença, Pai. Abra o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. E que nesse momento o Senhor me encha do teu Santo Espírito, para que eu seja aqui apenas um instrumento em tua poderosa mão. Em nome de Jesus oramos e pedimos. Amém e amém. Queridos, hoje o tema é: qual é a sua fornalha? E eu creio que esse título vai te lembrar da história dos amigos de Daniel. Ali, no livro de Daniel, no capítulo 3, está registrada a história de 3 jovens que tinham uma fé que prevaleceram a fornalha ardente. E eu convido você a pegar aí sua espada e abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Caso você não tenha, sente-se perto de quem trouxe a Bíblia. E esse é o momento, queridos, que nós ouvimos a voz de Deus. Pois não há como ouvir a voz de Deus se a Bíblia estiver fechada. É aqui que o Senhor fala. E que nesse momento possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Queridos, aqui no capítulo 3 de Daniel, nós temos uma história que, se você ainda não conhece, eu convido você a acompanhar comigo. E se você já conhece, já ouviu várias vezes, está na hora de refletir um pouco mais no testemunho desses jovens. No capítulo 3, começa dizendo, a partir do verso 1, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era 60 côvados e a sua largura 6 côvados. Ele a ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Verso 2. Então o rei Nabucodonosor fez reunirem-se os príncipes, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, aqueles que tinham cargos ali, resumidamente. E ele então disse que todos deveriam adorar. Olha o finalzinho do verso 3. E eles se puseram diante da imagem que Nabucodonosor tinha erguido. E então, ao chamar as pessoas de diferentes províncias, e ao ordenar essas pessoas que ao som ali daqueles instrumentos, eles adorassem a imagem, o rei então dá ordem para que comece ali os instrumentos a serem tocados. E olha só o finalzinho do verso 5. No momento que vocês ouvirdes o som, vós vos prostrareis e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor fez o quê? Ergueu, levantou. Queridos, no contexto desse capítulo, nos diz que o rei Nabucodonosor havia recebido uma visão do próprio Deus. E nessa visão ele viu uma estátua. A estátua ali, para os babilônios, ela significava a ordem. Na verdade, significava o destino da humanidade. Então, por meio dessa figura conhecida pela Babilônia, Deus revela a Nabucodonosor qual seria a ordem dos impérios. E ele então percebe que por meio dessa mensagem que foi interpretada pelo profeta Daniel, que o seu reino não seria um reino eterno. E então, ao compreender o poder de Deus na revelação daquela visão, não só do significado, mas do conteúdo da visão, Nabucodonosor
ele foi levado a adorar a Deus e reconhecê-lo como Deus verdadeiro. Mas se passou algum tempo e ele começou então a pensar nessa visão. E movido ali por ganância e presunção, e acabando por ser incentivado pelos seus servos, ele teve a ideia terrível de construir uma estátua cujo o material seria de ouro do início ao final, querendo assim se interpor na revelação da visão, querendo assim mostrar para aquele mundo que ele era mais poderoso que Deus e que o reino dele seria eterno. Então, cheio de presunção, esse rei pagão convida todos aqueles maiores de todos os lugares dali para adorar a imagem. E sabe o que acontece? Acontece que ali, entre essas pessoas, estavam alguns jovens hebreus. E eles não se prostraram. No verso 8, diz assim: portanto, naquele momento, alguns caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Eles falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, fizeste um decreto que todo homem que ouça o som da corneta, da flauta, enfim, se prostrasse e adorasse a imagem de ouro. E aquele que não se prostrar e adorar, que seja lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Verso 12. Ah, rei, acerta os judeus, os quais colocaste sobre os negócios da província de Babilônia. São eles, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não têm considerado a ti. Eles não servem os teus deuses e nem adoram a imagem de ouro que ergueste. Queridos, aqueles 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, antes mesmo da prova, eles haviam se decidido em seu coração que não se contaminariam com a corrupção de Babilônia. Esses jovens, eles foram educados na doutrina do Senhor. Eles conheciam o Deus de Israel, mas até então, em sua cidade natal, eles conheciam o Deus de seus pais. Mas a partir do momento em que agora eles foram levados cativos para uma terra estrangeira e pagã, aquele Deus de seus pais deveria se tornar o Deus deles. E então, pela fé, eles tomaram uma decisão. No capítulo 1 do livro, diz que eles decidiram não se contaminar. Queridos, a nossa decisão de não nos contaminarmos, de não pecarmos contra Deus, não acontece diante da prova. Não é quando a fornalha é acesa que eu e você decidimos ser fiéis. É antes das provas, é antes da fornalha ser acesa. Esses jovens, eles tinham uma fé inabalável. E mesmo diante da morte, eles não iriam pecar contra Deus. Porque eles entendiam que era melhor morrer do que pecar contra o seu Deus. E ali Nabucodonosor, em sua ira, chama eles. E eles poderiam ter ficado com medo. Ou quem sabe eles poderiam ter dobrado apenas um joelho e outro não. Ou quem sabe eles poderiam ter se prostrado ali e depois ter pedido perdão. Eles poderiam dar variadas desculpas e justificações para o seu pecado e covardia. Mas eles decidiram se manter fiel. No verso 13 diz que Nabucodonosor, em sua ira e fúria, ordenou que trouxessem diante dele Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eles foram perante o rei. E o rei perguntou: vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu ergui? Então Nabucodonosor deu mais uma chance para eles. E no final do verso 15, Nabucodonosor desafia Deus, dizendo: quem é esse Deus que vos livrará de minhas mãos? E nos chama a atenção a resposta desses jovens, queridos. Sabe o que eles responderam? Eles disseram: ó rei, nós não vamos nos defender. Primeiro ponto. Eles poderiam, diante do rei,
começar a trazer justificativas ou tentar distrair o rei, mas eles foram muito direto ao ponto. Eles disseram, nós não vamos nos defender. Então eles continuaram dizendo, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E aí, o relato do capítulo continua dizendo, os jovens concluem com convicção, e mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não faremos o quê? Não prestaremos culto aos seus deuses. Nem faremos o quê? Não vamos adorar a imagem de ouro. Porque eu digo para você, rei, nós temos um Deus. Nós temos um Deus que vive e um Deus que tem poder. E eles poderiam até ter acrescentado, e o Senhor sabe disso. O Senhor deveria já ter a convicção que nós temos. Mas eles disseram, ó rei, Deus pode nos defender. Mas em outras palavras, se for para a glória de Deus que nós morramos, se for por meio da nossa morte que ele vai ser exaltado aqui nessa terra estrangeira, então nós estamos dispostos a dar a nossa vida. Isso aqui está escrito, queridos. Não para que você apenas pense, uau, que história interessante. Mas para que você pense, eu posso ser como esses jovens hoje na Babilônia moderna. Sabe o que significa Babilônia? Significa confusão. Em Babilônia há a falsa adoração. Pessoas que preferem cultuar a coisas, a criaturas, a bens materiais do que a Deus, do que ao Criador. Pessoas que se vendem por pouca coisa. Pessoas que abram mão dos seus princípios. Pessoas que não têm coragem de deixar uma certa roupa imodesta por amor a Cristo. Que não têm coragem de deixar um certo tipo de alimento por amor a Cristo. Que não têm coragem de vir à igreja nos dias de culto por amor a Cristo. Hoje nós vivemos em um meio onde as pessoas não estão dispostas a abrir mão de nada. Porque se tocou nelas, se tocou no que elas têm, então Deus não serve mais. Mas esses jovens entenderam que por mais que eles tinham ali na Babilônia um ótimo cargo, por mais que eles tinham muitos recursos, por mais que eles tinham tudo do bom e do melhor, eles disseram, há um país melhor. Há uma recompensa maior. Eles não se venderam. Eles não se intimidaram. Mas isso aqui, queridos, não é resultado de uma comunhão superficial com Deus. Quando nós buscamos o Senhor no lugar secreto, Ele nos honra no público. Nós não podemos querer servir a Deus por aparência, porque no tempo certo é revelado o que é joio e o que é trigo. Não há como queremos esconder de Deus e das pessoas quem nós somos, porque tudo vai ser provado. O Senhor tem nos colocado na fornalha da aflição, queridos, para nos provar. Hoje eu confesso para vocês que durante o dia eu não estive bem. Eu não sei bem o que eu acabei tendo, mas a minha saúde foi debilitada. E até alguns minutos atrás eu disse, Senhor, não dá para eu ir. Mas a minha fé, a fé que eu tenho em Deus, não me deixou desmarcar esse compromisso. E eu pensei, Senhor, não há como estar ali. E quando eu fui ler o tema, estava falando sobre isso. Fornalha, aflição, provação. O que vai nos fazer dizer não para o chamado do Senhor? Então eu pensei, se Deus me chamou para essa missão, Ele vai me ajudar aí. Queridos, meia hora antes de vir, eu melhorei. E hoje, mais do que em todos os dias, eu tenho certeza que estar aqui não é por meus méritos, não é porque eu sou uma boa pessoa,
não é porque é minha justiça e nem é o meu merecimento. A glória de Deus. Queridos, a vida do cristão, ela é, sim, cheia de obstáculos. O Senhor nunca disse que viveríamos uma vida tranquila. Mas é nesses momentos, queridos, onde não há mais para onde correr, que nós entendemos que só Deus tem a solução. Não importa a fornalha que esteja diante de você. Pode ser que o Senhor não te livre da fornalha, mas Ele te livrará lá dentro. Ele não vai te livrar da doença, mas Ele pode te salvar por meio dessa enfermidade. Pode ser que Ele não te tire de uma situação difícil, mas Ele está com você ali. E essa mensagem não é uma mera mensagem motivacional, porque isso você pode encontrar em outros lugares. Essa é a mensagem do Evangelho. De um Deus que mostra para nós que nós somos pó, que nós somos pequenos, que nós não temos o controle de nada. Mas quando nós decidimos confiar a nossa vida em suas mãos, não há nenhuma fornalha que seja quente demais que Ele não possa nos livrar dela. Queridos, esses jovens testemunharam. Eles foram ousados. E olha só o que nós lemos na continuidade desse capítulo. No verso 23. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. As pessoas, os soldados que levaram eles até morreram pelo calor daquela fornalha. Mas no verso 24 nós temos uma surpresa. E então o rei Nabucodonosor ficou espantado. E levantou-se apressadamente e falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados no meio do fogo? Eles responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Ele respondeu e disse: ora, eu vejo 4 homens soltos, caminhando no meio do fogo. E eles não têm ferimentos. E a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Por que Nabucodonosor reconheceu a Jesus? Sabe por quê? Porque ele via Jesus naqueles jovens. Hoje, queridos, Deus nos permitiu estar nessa Babilônia na qual nos encontramos. Onde não existe certo, onde não existe errado. Onde nós fazemos as nossas leis. Aonde o lema é meu corpo, minhas regras, minha vida, o meu jeito de viver. E Deus nos permitiu nascer e viver nesse século. Para que por meio de quem nós somos, quem Deus é, seja conhecido. Nabucodonosor, ele ficou em choque. Mas ele comprovou o que ele já sabia. Deus. Não qualquer Deus. Não Deus com D minúsculo, mas o Deus com D maiúsculo. O Deus de Israel. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vive e reina. Seja em Jerusalém, seja em Babilônia. Deus tem o controle sobre todo o universo. Antes de Jesus vir à terra, antes de Jesus assumir o lugar do segundo Adão, o inimigo reivindicava essa terra como sendo morada dele, propriedade dele. No capítulo 1 de Jó, quando o inimigo vem até o concílio que acontecia no céu, e Deus pergunta para ele onde ele estava, ele diz: eu vim de passear e rodear a terra. Aquilo simbolizava que ele tinha domínio sobre a mesma. Então Deus diz: ei, você não tem domínio sobre todos. Olhe para o meu servo Jó. Jó também passou por muitas fornalhas ardentes. Jó passou por muitas provações. Mas a fidelidade dele, que resistiu ao fogo,
fez com que ficasse nítido que o inimigo não tem domínio sobre os filhos de Deus. Queridos, Jesus então vem a essa terra. E ali no livro do Apocalipse diz que a partir do sacrifício de Jesus chegou a salvação. E agora está expulso o acusador de nossos irmãos. E ainda no capítulo 12 de Apocalipse diz que o inimigo está irado, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Essa terra não pertence mais ao inimigo. Quando Jesus veio, quando Jesus deixou a sua glória, quando Jesus deixou as suas vestes angelicais para se tornar um de nós, quando Jesus vence as tentações, quando Jesus vence ali na cruz do Calvário e diz: está consumado, o inimigo foi derrotado para sempre. O inimigo não tem autoridade sobre esse mundo e muito menos sobre a nossa vida. Você tem em suas mãos algo que se chama escolha. Você pode escolher quem é que vai ter domínio sobre você. Porque por mais que Jesus tenha comprado você, e por mais que você pertença a Ele por criação e por redenção, você pode escolher se afastar. Você pode escolher dobrar os seus joelhos perante a imagem erguida. Você pode escolher não ser fiel ao seu chamado. Mas você também pode escolher se manter de pé. Você também pode escolher a Jesus em decorrência dos bens e prazeres desse mundo. Você pode preferir a Cristo e o reino dos céus antes das coisas dessa terra. Mas tudo é uma questão de escolha, de decisão. Até aqui, nós estamos comentando sobre histórias do passado que hoje apelam ao nosso coração. Queridos, a fidelidade a Deus deve ser real mesmo em meio à pressão social. A pressão social na qual esses jovens estavam não é coisa do passado. Ainda continua sendo um desafio especialmente para os nossos adolescentes e jovens. Queridos, esses não eram idosos já ali na fé, antigos na fé, eram jovens. O inimigo sabe que os jovens têm a palavra. Os jovens têm a força. Os jovens têm a vitória. É isso que Pedro diz, inspirado pelo Espírito Santo. E é por isso que o inimigo quer que nós dediquemos a nossa vida para o reino desse mundo. O inimigo quer que nós entreguemos a nossa vida a ele para que nós percamos o que de fato importa. Misericórdia. Mas nós
qualquer um? São? A fidelidade, queridos, exige de nós uma decisão. Sermos fiéis, independente das circunstâncias. As circunstâncias podem ser alteradas, podem mudar, mas o nosso Deus não muda. Ele continua fiel e poderoso para realizar milagres. Não há nada impossível para Deus. Então, em nome de Jesus, confie a sua vida no altar do Senhor. Porque se você for fiel, no mínimo, se você buscar a Deus todos os dias com fidelidade e sinceridade, pode vir decreto de morte, pode vir perseguição religiosa, pode qualquer imagem ser erguida, você não transgredirá os mandamentos do seu Deus. Isso é uma promessa. Busque ser fiel àquele que sempre tem sido fiel. Àquele que mantém a sua fidelidade em milhares de gerações. Deus é real. Isso aqui não é meras historinhas. Isso aconteceu. Isso aqui pode se tornar real na nossa vida. Que a sua decisão hoje seja se manter de pé. Seja viver por Cristo. Seja dar a sua vida e tudo de si para a glória de Deus. Que as pessoas possam conhecer o Deus que você serve por meio da sua vida diária. Que você seja um testemunho na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa. Que as pessoas possam ver Jesus Cristo ao olhar para você. Nesse momento nós vamos ter alguma música especial. Então, durante o louvor de adoração a Deus, eu convido você a orar, a abrir o seu coração diante do Senhor e nesta noite fazer a sua escolha. E se for o seu desejo estar ao lado de Jesus, custe o que custar, eu vou orar para que você fique de pé. E nós vamos concluir com uma oração, queridos. Que Deus os abençoe. Mesmo na hora da morte, aquele homem que estava ao lado de Jesus o aceitou. E você pode fazer isso hoje. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isso não for amor. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura
Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, cante comigo. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Louvado seja o nosso Deus. Esse amor nos alcançou. E é esse amor que nos dá a vitória necessária diante das provações da vida. Se você está passando por uma fornalha, saiba que não é desejo de Deus que você seja consumido. Mas conforme o ouro é provado, ele se torna mais precioso. Você está sendo provado hoje para ser aprovado amanhã. Em nome de Jesus. Nesse momento, se você puder, se coloque de joelhos. Vamos orar. Querido Pai, diante de todo o universo, e mesmo em meio a essa Babilônia moderna, nós confessamos que há um só Deus verdadeiro e esse é o Deus de Israel. Não há outro como o Senhor no céu e na terra. Tu és o Deus poderoso, o Deus que está acima de tudo e acima de todos, maior que reis, maior que posições, maior do que tudo que foi criado, o Senhor é o Criador. E nós queremos apenas adorar a Ti e prestar homenagem apenas ao Teu santo nome. Pai, nós queremos hoje ser fiéis no pouco, para que quando vir essas provações terríveis nesses últimos dias, que possamos permanecer fiéis. Dê-nos uma fé inabalável e que nada venha nos fazer desviar dos nossos princípios que estão bem estabelecidos, no assim diz o Senhor. Pai, esteja com cada pessoa aqui presente. Nesse momento, Pai, registre nos livros do céu que nós tomamos a decisão ao Teu lado e assim queremos estar ao Teu lado por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe.